nada mais nada menos do que Fla-Flu. E depois da vitória no clássico do meio da semana, é claro que a gente chega com vibrações muito mais positivas para esse jogo, então vem comigo para ficar por dentro de tudo dessa partida, o horário, prováveis escalações, onde assistir. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar o nosso vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se é a sua primeira vez por aqui, se você gosta de consumir conteúdo sobre o Fluminense. E vamos para as principais informações para quem quer acompanhar esse jogo. Fluminense e Flamengo vão se enfrentar no Maracanã, mando do Flusão, às 4h30 da tarde. Vai ter transmissão da Globo pela TV aberta, do Premier e do Sport TV. A nossa live pós-jogo ela vai ficar a princípio para o domingo, então eu espero para vocês um dia depois do jogo pra gente poder falar e espero que chegando aqui e comemorando uma vitória, mas a gente não pode se enganar, a tendência é que esse seja um confronto difícil. É claro que a vitória no clássico contra o Vasco ela dá bastante expectativa para esse jogo, mas ela é extremamente importante em termos de ânimo da equipe, porque se a gente for parar para pensar, o Fluminense vinha tendo atuações muito feias. A bola não entrava, o time não estava jogando bem. E a gente pega o jogo contra o Vasco com o Vasco abrindo o placar logo de início. Ou seja, se o Fluminense não tivesse conseguido ser resiliente, melhorar naquela partida, a tendência era a gente ter um jogo muito ruim, como eram os jogos de 2024. O fato do Fluminense ter conseguido melhorar, ter conseguido esse resultado, faz com que o Fluminense venha com um bom ânimo para esse jogo. E isso é muito importante porque o Flamengo vem com esse ânimo positivo também de uma vitória em clássico. Nesse caso deles pela Supercopa, contra um rival do qual eles não tinham vencido ano passado. Vêm também descansados ali do meio da semana, já que jogaram a Supercopa no fim de semana. E o Felipe Luiz preservou ali o time titular para guardar justamente para esse jogo. Então seria muito ruim ver o Fluminense entrando abatido com o Flamengo vindo de uma vitória de clássico. Dessa vez a gente talvez iguala um pouco mais a situação, sem... Claro, a gente não pode esquecer que no caso deles, quem assistiu a Supercopa falou que o Flamengo realmente dominou o jogo ali contra o Botafogo, não teve muita conversa e que o placar até ficou pequeno, 3-1. E bem, a gente vem de uma vitória em que de fato a gente foi superior ao Vasco, mas o Vasco, que é uma equipe que também estava enfrentando o seu primeiro time de Série A, é uma equipe que está na parte de cima da tabela, mas que não vem tendo atuações convincentes. Teve muitos empates, tá muito ali na parte de cima por conta também desse início, mas não é uma equipe que está convencendo. Se a gente está reclamando que o Fluminense não estava convencendo, bem, o Vasco também não estava convencendo, então é uma vitória que ela vem muito animada pelo clássico e talvez não pelo nível de futebol que o nosso adversário estava em si. O Fluminense venceu, mas o Vasco não deu muito trabalho pra gente, além ali daqueles minutos iniciais. Então, sim, é importante a vitória para a gente poder chegar com ânimo, uma vibração boa em campo, mas ainda assim esse promete ser um jogo bem mais difícil do que foi o jogo contra o Vasco, porque a gente está falando sobre uma equipe que em qualidade técnica tem mostrado mais nesse início de campeonato do que o Vasco vem mostrando, e também do que o Fluminense vem mostrando. Só que clássico iguala as coisas, e eu acho que por isso a vibração, a raça são temperos importantes para a gente poder pensar nesse jogo. E já que vamos pensar nesse jogo, vamos falar sobre a provável escalação do Fluminense. Segundo o GE, para esse jogo a gente volta a ter o Samuel Xavier à disposição. Para quem não lembra, o Samuel Xavier ele tinha sentido na partida contra o Boa Vista, não viajou para Brasília e agora volta a ficar à disposição para o clássico. Mas ainda assim, na provável escalação do GE, diz que o Guga é o mais cotado para entrar como titular nesse jogo, depois da boa atuação contra o Vasco. E não só o Guga, mas segundo o GE, o Mano Menezes deve repetir para esse jogo a escalação que foi titular contra o Vasco, para a gente poder relembrar quem estava em campo naquela partida. Fábio, Guga na lateral direita, a zaga com Thiago Silva e Thiago Santos, na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, o meio-campo formado com Martinelli, Hércules e ali o Arias atuando mais centralizado, e na frente Riquelme, Felipe, Canóbio e Germán Cano. Bem, para dar minha opinião sobre essa escalação, eu já vou começar dizendo que para mim o Thiago Santos não vai ser titular. E não é só que eu não quero, eu acho que realmente o Mano Menezes não vai colocar o Thiago Santos como titular,
por dois motivos. Primeiro de tudo, o Mano Menezes já tem 2 jogos seguidos do Thiago Santos em que ele expõe as falhas dele na coletiva de imprensa. E na transmissão do Premier foi dito que o Mano Menezes, quando ele falha no lance que acaba levando a bola mal pro Fuentes, que na minha opinião também falha, e acaba gerando o gol do Coutinho, é dito que o Mano Menezes encara muito sério o Thiago Santos naquele momento. Então a gente vê ele falando na coletiva de imprensa, tem essa declaração ali da repórter de campo. Acho que ele não seria titular para esse jogo, quem seria titular seria o Ignacio, e por outro motivo também. O Mano tem feito um revezamento com os jogadores. O Thiago Santos ele atua como titular no jogo contra o Botafogo, e já contra o Boa Vista, quem atua é o Ignacio. Nesse jogo contra o Vasco foi o Thiago Santos, então acho que a tendência é voltar o Ignacio. Claro que naquele jogo vai Ignacio Freitas, acho que assim, bom, pelo menos para um clássico contra o Flamengo, ele não vai colocar Ignacio Freitas junto. Acho que ele não vai tirar o Thiago Silva desse jogo. Imagino que é mais uma tendência ter Thiago Silva e Ignacio do que o Thiago Santos. E com relação a isso, concordo também. Acho que depois do Thiago Santos sentir de não conseguir ali lidar essas falhas mais bruscas, acho que não daria para arriscar e colocar ele em campo para esse jogo, que promete ser um jogo bem difícil. Além disso, a gente tem ali o Guga no lugar de Samuel Xavier. Esse para mim eu não acho um problema. Eu colocaria o Samuel Xavier. Por quê? Porque eu acho que o Guga teve uma boa atuação contra o Vasco, beleza, mas eu acho o Guga muito 880. Apesar dele ser um cara acostumado a fazer bons jogos grandes, eu não sei se ele vai ter 2 atuações boas em seguida. Então eu iria talvez ali na bola de segurança de colocar o Samuel Xavier. Não que o Samuel Xavier esteja muito bem, mas é porque eu acho que o Samuel Xavier, ainda que ele não esteja 100%, geralmente é melhor do que o Guga quando o Guga tá mal. O Guga mal é muito ruim e tal. Não julgo quem coloca, não acho um absurdo colocar. Talvez só se fosse eu, iria no Samuel como uma forma de segurança. Martinelli faz uma boa partida contra o Vasco, não acho um absurdo repetir. É aquilo que eu falei, acho que ali ainda não há uma definição certa se é Martinelli ou Bernal titular. Bernal tem evoluído, mas eu acho que ali não tem nenhuma unanimidade entre um e outro. Se o Martinelli entrar como titular, a mim não me incomoda. Se entrar o Bernal, também não vou achar um absurdo. E na frente, obviamente, a gente tem quem a gente precisa ter. João Aires, Riquelme, Felipe como titulares juntos, acho essencial para essa partida. Com relação ao Canóbio, a galera falou sobre ter um embate físico ali, acho show, acho que o Canóbio realmente pode gerar isso. O Keno é um cara que dá profundidade, tem uma qualidade ali interessante, mas pensando no físico, talvez o Canóbio realmente seja mais interessante. E eu prefiro o Canóbio do que o Serna, ainda que o Canóbio, enfim, pra mim não é um jogador incrível, acho que é um cara que contribuiu com a partida e fisicamente a gente não tem o que falar dele. Propõe, corre bastante, eu acho que a gente vai precisar ter esse ritmo para esse jogo, então pra mim ali na frente tá tudo certo, sem reclamações. Deixa nos comentários aí o que você achou, se você concorda com relação à lateral. Acho que a maioria prefere o Guga, mas deixa aí o que você acha. Se quiser deixar o seu 11 também, se tiver mais alguém que você mudou, fica à vontade para deixar aí nos comentários e vamos ver também como vem a equipe dos caras. Segundo o GE, apesar do Felipe Luiz vir para esse jogo com a equipe titular, existem 2 dúvidas. De La Cruz e Michael fizeram controle de carga, então eles ficaram de fora de treinos da semana. O De La Cruz, o próprio Flamengo, já avisou que ele não vai para o jogo. O Michael, por conta de ter ficado de fora dos treinos da terça e da quarta, acaba sendo uma dúvida para esse jogo, segundo o GE. Quem deve substituir o De La Cruz deve ser o Arrascaeta, se o Michael não puder entrar em campo, deve ser o Luiz Araújo. Com essa provável escalação tem Rossi no gol, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Michael, se ele não tiver à disposição, o Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. E o árbitro para essa partida será o Alex Gomes Stefano. Que esse seja um jogo pra gente comemorar. Se você ainda não deixou o seu like e gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Beijo no coração e até amanhã a gente se vê na nossa live pós-jogo. E claro, ao longo do dia vou lançando alguns outros conteúdos por aqui. Te espero!